tarde, Marco e Ana. Olá. Antes de Boa mais, tarde. obrigada por nos darem esta entrevista aqui à revista Magafone e falarem um bocadinho da vossa página, das vossas mochilas. Exatamente. Obrigado nós pelo convite também. E então eu começava, puxando aqui a fita atrás, como é que isto começou? Vocês ambos gostavam de viajar, mas como é que decidem fazer a partilha e começar o blog? Podes começar. Em certa forma até foi assim um bocadinho impulsionado pela... É verdade. Vá, podes começar. Nós sempre gostámos os dois muito de viajar, mas efetivamente quando nos juntámos até os dois foi quando a coisa, o gosto ainda foi mais impulsionado, não é? Aprimorou. Exatamente. E fizemos algumas viagens e tudo mais, e curiosamente até foi numa viagem cá dentro, estávamos na Serra da Estrela, e demos os dois por nós um bocadinho a pensar com aquela conversa de bolas, isto viajar não tem que ser assim tão caro, e às vezes ouvíamos muito aqueles comentários, pá, mas vocês viajam tanto, vocês devem ser ricos, os vossos pais devem ser ricos, só pode. E pensávamos, bolas, as pessoas não têm a mesma noção que, ok, pode fazer viagens muito caras, mas também se pode fazer viagens até mais em conta. E às vezes esta mensagem passava muito e nós ficámos sempre com esta mensagem, as pessoas não têm muito bem esta noção. E depois, para além disso, tínhamos sempre pessoas que também nos pediam aqui algumas dicas, que era, mas vocês foram para aí, onde é que vocês foram, o que é que vocês visitaram? Nós pensávamos, bem, em vez de estarmos sempre a repetir a mesma coisa, nós devíamos era começar a escrever isto e mandávamos as dicas. E foi um bocadinho por aí que começou. Por ser aquela situação de termos uma mensagem feita, quando nos perguntarem o que é o roteiro que fizemos e etc, mandávamos logo a mensagem e depois começámos a pensar, será que se criássemos assim uma coisa mais... apesar de ser informal, mais a sério, que resultaria. Exato. E foi um bocado por escape, por gosto, por brincadeira, e foi até em Manteigas. É verdade. Estávamos alojados em Manteigas quando aprimorámos a ideia e o nome, e começou assim tudo um bocado por aí. E pronto, e nunca continuamos... nunca pensámos que íamos ter tantas, sim. tantas pessoas a aderir às dicas. Sim. Mas foi inicialmente muito aquela coisa de mesmo partilhar com os nossos familiares e tudo, e as pessoas nos iam perguntando, assim, mais próximas, claro. E depois, a pouco e pouco a coisa foi acontecendo. Fomos conhecendo mais pessoas e também acaba por ser um bocado interessante, e é um bocado o que nos continua a dar este gosto, porque fazendo isto de uma forma gratuita e por gosto e por gosto muito pessoal e por alguma coisa que nos dá também bastante prazer, e acaba por ser muito... dá-nos um gosto especial. Depois todas as pessoas que já conhecemos a partir daí, que até temos gostos em comum e que acabam por entrar um bocadinho no nosso mundo e nós no mundo delas também, e que algumas delas até já deixaram de ser apenas amizades virtuais, que até já chegámos a fazer contactos pessoais com as pessoas, já tivemos, e acaba por ser muito interessante. Pessoas que lá está, temos coisas em comum e que acabamos por nos identificar muito com elas, trocas de experiências. Acho que foi uma coisa muito boa que este mundo online nos trouxe. Não era esse o intuito inicial, mas acabou por ser uma coisa muito boa. E a vossa primeira viagem partilhada foi Cabo Verde, certo? Foi sim, eu já tinha vivido em Cabo Verde na minha infância e na altura, na minha área profissional, fui lá fazer um estágio, nós tínhamos começado a namorar há pouco tempo e ele foi lá ter comigo, acabou por ser a primeira viagem, foi uma viagem muito intensa, primeiro porque eu já tinha lá estado e estava um bocadinho a mostrar aquilo que já tinha vivido, e depois porque também acabámos por ir também à Ilha do Fogo e subimos os dois o Vulcão do Fogo, e foi uma experiência assim espetacular. Foi arrebatador mesmo. Foi, uma daquelas memórias que acho que nós nunca nos vamos esquecer é naquela zona de Chã das Caldeiras, na altura não havia luz, portanto havia só o gerador, trabalhava até às 10 da noite e fechava. Depois apagava. E foi talvez o céu mais estrelado que nós já vimos até hoje, porque não havia luz nenhuma, mas depois via-se a sombra do vulcão enorme à nossa frente, porque nós dormimos no pé do vulcão. Foi assim uma coisa espetacular. E foi engraçado porque, como ela já tinha lá ido, a Ana já tinha lá ido em pequenina com a família, na altura que lá viveu, e eu tinha uma imagem das fotografias que tinha visto do local e daquilo que eu ia idealizando do que ela me ia contando. E chegámos lá, quando chegámos já a Chã das Caldeiras, que é mesmo já é no vulcão, mas fica no sopé do último cume, do último cone vulcânico, já chegámos de noite, ou seja, eu quando cheguei já não tive muita percepção daquilo que me rodeava. E foi a imagem que eu guardo, era o que ela estava a contar, foi um vulto preto, uma coisa abismal, que estava ali à nossa frente a cortar o céu estrelado, que era a luz imensa que tínhamos à nossa volta, era o céu estrelado. Foi assim uma coisa surreal. E depois quando acordamos de manhã, e eu percebo realmente onde é que nós estamos
parecia que tinha acordado assim num planeta à parte, foi assim uma coisa surreal. Uma daquelas paisagens inesquecíveis. É mesmo, e ainda hoje, eu tenho pena na altura só termos os telemóveis, já foi há uns anos atrás, e não termos captado aquilo, porque eu tinha dado uma fotografia espetacular. Sim. E já percorreram no total 20 países, certo? Sim, a dois, Sim, acho a que dois, sim. sim. Desses 20, conseguem destacar assim os 3 mais marcantes? Isto é sempre uma pergunta um bocado engraçada. É muito difícil. Não, é assim, eu acho que há um que, pronto, que isso é fácil perceber em que nós somos apaixonados. Sim, E nós já lá voltámos 2 vezes e acho que foi dos poucos países que repetimos até agora. Foi a Islândia. foi a Islândia. Porque eu acho que foi aquele país em que nós nos sentimos um bocadinho fora do planeta, precisamos de um planeta à parte completamente. Eu acho tanto numa visita como noutra, que foram 2 Islândias completamente diferentes, porque foram épocas do ano bem diferentes, aquilo foi assim uma coisa arrebatadora. Não tanto, se calhar não foi aquela viagem mais completa que fizemos, com a parte da cultura, as pessoas e tudo mais, mas aquela natureza áspera, aquela natureza que nós não vimos cá, aquilo é uma coisa, Eu é acho uma coisa de outro mundo, aquilo é mesmo, não somos, é não, tirar as não somos palavras. viajados a esse ponto, mas eu quase me arrisco a dizer que é uma natureza que dificilmente se vê assim em Em muitos poucos locais sítios do do mundo, mundo, não em é? muito Aquilo poucos sítios. é mesmo a natureza no seu estado mais bruto, mais puro, aquilo vê-se mesmo, Mais duro, aquilo é apesar do espetacular. turismo que se faz viver, mas nós tentámos numa das vezes que lá fomos fugir um bocadinho ao roteiro mais turístico, que é mais o sul da ilha, tentámos ir um bocadinho também ao norte e fugimos um bocadinho dessa confusão e percebemos realmente que conseguíamos estar em locais completamente fora, que nós não tínhamos É noção, verdade. mas uma das situações, por exemplo, estávamos na zona de Mivat, que é no Sim. norte, e havia um cone vulcânico também, tudo coberto de neve, tinha havido uns nevoeios enormes naquela altura. Estavam menos 15 graus, Pronto. portanto estávamos, aquilo estava mesmo. E nós fomos tipo os dois, sozinhos, subir aquele vulcão, que aquilo acho que tinha 700 metros, uma Sim, coisa aquilo assim. era uma coisa, pronto, acessível, fazível sem guia, sem nada, pacífico. Cruzámos-nos com um grupo de turistas chineses que andavam lá também, que também não tinham visto ninguém e pediram-nos para lhes tirar uma fotografia, pronto. Mas depois demos por nós no cume daquilo, sozinhos, que só ouvíamos o vento, ouvíamos um silêncio enorme, porque é mesmo aquela, às vezes que dizemos, o ouvir o silêncio, e nós na Islândia, Ouvia-se por mais que mesmo. uma vez conseguimos ouvir o silêncio, É espetacular. é mesmo, é uma energia que não dá para explicar e que vem mesmo da natureza. E depois aquilo tem um contraste, tem os vulcões, tem o gelo, tem planícies enormes, quilómetros e quilómetros e quilómetros, não nos cruzamos com ninguém, não vemos ninguém. Pá, é mesmo qualquer coisa. Para quem gosta de natureza é uma perdição. Espetacular. Este foi claramente um dos países. Foi aquele em termos de natureza, foi assim, o destino mais forte. Eu acho que em termos de viagens, se calhar mais completas, com cultura e tudo mais, eu não sei, eu diria o Japão e Bali. Isso também estava a pensar. Bali, Indonésia, pronto, mas na Indonésia tivemos mais em Bali. Pronto. Indonésia foi o último que vocês foram, certo? Foi o último país que vocês visitaram? Acho que sim. Foi a última assim, viagem, já tivemos que cancelar agora com isto do Covid, já teríamos ido a outros sítios, pronto, mas foi a última, foi mesmo a Indonésia. Fizemos e tivemos no Japão também nessa viagem. Sim, nessa viagem fizemos Japão, Singapura e depois Indonésia, e fizemos Bali e as Gili. Mas aí talvez pela parte, escolhíamos também o Japão e realmente a Indonésia por completar se calhar toda a parte, não é que na Islândia não tivesse havido algum calor das pessoas, porque às vezes temos aquela imagem dos países nórdicos que as pessoas são mais frias, são mais fechadas, e na Islândia até não sentimos muito isso, mas as pessoas como acabam por estar tão dispersas também, não é? Porque a Islândia é um país grande, mas tem muito pouca população, tínhamos algum contacto com pessoas mais a nível depois dos alojamentos e não tínhamos muito mais. Agora, no Japão e na Indonésia, mais propriamente lá em Bali, tivemos um bocadinho, além do que nos arrebatou por toda a envolvência, do que tínhamos também ali à nossa volta e do que fomos vendo, as pessoas. E acho que aí completou-nos um bocadinho mais. Japão, se calhar pelas pessoas também. E pela cultura, e pela gastronomia, claro. principalmente. Gastronomia também, exatamente, que é uma perdição. E depois a Indonésia... Em Bali foi assim uma coisa. Porque assim, pronto, se calhar pessoas que já estiveram noutros locais e que até já tivemos alguns feedbacks que Bali está muito direcionado agora para o turismo e perde-se um bocadinho toda a componente, mas
a espiritualidade que nós sentimos em Bali, aquele banho espiritual que ainda se consegue ir vivendo, e depois mesmo, claro que há pessoas boas, há pessoas más, em todo o lado, obviamente, mas podemos ter tido uma sorte tremenda, porque não tivemos uma pessoa que nos tivesse sido, ou que tivesse sido indelicada connosco em alguma situação em Bali. E sentimos sempre muito calor das pessoas connosco, Sim. muita... Uma boa vibe, boa onda, está tudo Exatamente. bem. Tem muito Foi- aquela... lá está a foi questão giro. do karma, é aquela questão que gostam muito de dar e de... Porque depois confiam que um dia vão de receber isso tudo em troca, não é? E têm medo de dar o mal e que depois isso ainda se vir contra eles. E então aquelas peripécias que acontecem sempre em viagem, por mais planos que nós façamos, há sempre coisas que não correm bem. Assim, alguma que vocês... Temos algumas. Algumas. Temos. Temos algumas. Temos, eu acho que uma das piores e que nos deixou um bocadinho desconfortáveis, e a bem dizer, eu acho que nós não aproveitámos muito bem o destino, um bocadinho para a conta dessa peripécia, foi na Sicília. Nós fomos nessa viagem, fizemos Barcelona, Sicília, Malta, e quando fizemos, portanto, Barcelona para a Sicília, fizemos escala em Roma. Ingênuos, fizemos uma escala, já nem sei, foram bem 2 horas, 3 horas no máximo dos Não máximos. foi tanto, era uma escala curtinha. Era muito curta. Claro que aquilo correu mal, não é? O aeroporto de Roma, tendo a rotatividade que tem, as malas ficaram lá. A nossa primeira paragem em Sicília, era em Palermo. Conclusão, nós ficámos sem malas em Palermo. O problema é que nós fomos a um sábado, segunda-feira era feriado, conclusão, nós ficámos sem malas até terça-feira, e diariamente tínhamos que ir para o aeroporto, que não era no centro de Palermo, para perceber como é que estava a situação das malas. Ora, nisto, nós só íamos com a roupa que tínhamos no corpo, nós já cheirávamos mal por todos os lados. Tínhamos que ir comprar roupa. Tínhamos que ir comprar roupa. Em Palermo, entre Gucci's e coisas caríssimas, que nós, obviamente, não íamos comprar nada daquilo. Vimos lá uma loja que aquilo tinha lá uma t-shirt preta, com os dizeres em italiano, que nós também, ingênuos, também nem fomos ver o que aquilo queria dizer. Sim, mas nos parecia-nos uma coisa inofensiva. Sim, e custava 10 euros, portanto era aquilo ou era aquilo. Pronto, não havia muita opção. Pronto, e felizmente só no final, porque eu acho que se tivesse percebido a meio tinha panicado. Percebemos que aquilo era... Foi na última noite. Foi na última noite, nós percebemos aquilo. Ora, Palermo, capital da máfia, né? Percebemos que aquilo era um movimento anti-máfia, que eu andei aqueles 3 dias com uma frase na t-shirt a dizer anti-máfia. Pronto, era uma frase, era um slogan, pronto, a criticar a máfia e etc. E então andámos assim um bocadinho, pronto, descontextualizados, digamos assim. Vocês tiveram sorte, podia ter corrido mal. Podia ter corrido muito mal. Andámos um bocadinho descontextualizados, mas pronto. Já achávamos mal, ainda por cima com dizeres anti-máfia, que não ia correr nada bem. Não foi muito simpático, mas pronto, foi uma situação. Agora sim, não sei, tivemos uma vez na Islândia também, uma das 2 vezes que fomos, houve um hotel numa zona... Sim, sim. Sim. Que repetimos nas 2 situações, nas duas viagens. E então o hotel é com self-check-in, e então quando nós, na véspera, uns dias antes, recebemos o e-mail com as indicações todas, como é que os códigos de entrada e etc. E o quarto em que ficamos. Então acontece que isto veio para o meu e-mail e eu fui ao histórico. Quando chegámos ao hotel, abri o e-mail, etc. Entramos. Isto no meio de mochila e as coisas todas, não é? Mega familiarizado já com o hotel. Já conhecíamos aquilo tudo, não é? Já sabíamos onde é que era, até estava sol naquela altura, a última vez que tínhamos lá estado tinha sido com neve. Chegamos lá, vou ao e-mail, abro a porta lá do hotel, abro a porta do quarto, entramos no quarto e eu começo a dizer: "Ei, que pontaria! Ficámos no mesmo quarto do ano passado." E quando começo a olhar, eu penso, mas eu tenho ideia que o quarto era diferente este ano e tal. Quando começo a ver o e-mail, tinha ido buscar o e-mail de há 2 anos. Ou seja, eles não mudam os códigos do quarto. Ou seja, nós tínhamos entrado num quarto que nem era o nosso, nós por acaso não estava lá ninguém. Não estava lá ninguém, mas ia ter corrido mal. Pronto, fugimos dali com as mochilas atrás. Tínhamos pousado as mochilas no chão, não tínhamos usado nada, nem nada, tínhamos só pousado as mochilas no chão, mas aquilo começou-nos a soar assim um bocado mal. Estranho, este quarto nós já aqui tivemos. Foi o quarto ano passado, não, pronto, eu tinha ido buscar o e-mail 2 anos antes e então andávamos lá no quarto errado, lá fomos depois para o quarto correto para corrigir. Isso deve ter sido assustador, não é? Perceber que qualquer pessoa podia entrar com códigos antigos.
Sim, sim. é isso, é que depois uma pessoa começou a pensar, "Então, mas isto afinal é verdade, não há atualização de códigos, isto é tudo à Ou então confiança, nós temos entrado e estar lá alguém em cima da cama. não é? Que Tipo, vergonha, sim, não é? sei lá, ou tomar banho, uma Ou a coisa tomar qualquer, banho. e nós, Não ia correr e muito mal. nós entrarmos pelo quarto, olha, boa tarde, vamos dividir isto, afinal é hostel. E para quem gosta tanto de viajar como vocês e tem um projeto baseado nas viagens, como é que foi lidar com uma pandemia de repente em que as portas fecharam? Pois, não foi muito fácil e nós, por cima nós somos da área da saúde, não é? Portanto, havia também uma pressão extra, em termos de carga de trabalho e tudo mais, também tanto por dentro e vivendo nós as situações diariamente, também tínhamos uma percepção às vezes um bocadinho diferente daquilo que a população em geral tinha, porque nem sempre, principalmente no início, a mensagem nem sempre passava muito cá para fora. Então foi um bocadinho difícil. Depois, entretanto, acabou por haver a gravidez, e também nos queríamos resguardar ainda um bocadinho, pois na altura eu ainda não estava sequer vacinada, portanto acabámos por optar muito por viagens cá dentro. Nós éramos para no ano passado ter ido a vários destinos, portanto éramos para ter ido à Nova Zelândia, éramos para ter ido à Escócia, pronto, acabou por Sim. não acontecer, não é? Marcado, tínhamos a Marcado, Escócia. tínhamos a Escócia, tínhamos tudo marcado, mas acabámos por viajar muito mais cá dentro. Mudámos um bocadinho o nosso estilo de viagem, na perspectiva de irmos às vezes para alojamentos um bocadinho mais pequeninos, tentar, por exemplo, levar algumas coisas de casa, sei lá, as sandes, as saladas e tudo mais, e às vezes ou fazer, por exemplo, um piquenique, em vez de ir tanto para o restaurante, coisas mais desse género. Apesar de tudo, eu acho que até aproveitámos bastante e acabámos por visitar muito do país. Nós já conhecíamos alguma coisa, por exemplo, gostámos muito de viajar cá dentro, mas acabámos por visitar até bastante do país. Querem dizer alguns dos sítios que passaram o ano passado? Sim, olha, voltámos à Serra da Estrela, porque nós adoramos a Serra Sim, da agora Estrela. começámos a ficar assim muito fãs da Serra da Estrela. Já gostávamos bastante, mas agora começa a ser um destino que vamos com verdade. frequência e que até gostamos bastante. Fomos ao Gerês, Beira Interior. Sim, o ano passado até houve uma. Acho que se tivéssemos que falar numa viagem que o ano passado nos tivesse marcado, acho que foi da Nacional 2, correu vários pontos do país, que foi muito intensa por causa disso. Acho que estávamos todos numa fase o ano passado em que estávamos todos virados muito para nós próprios enquanto portugueses, ou seja, nós estávamos muito virados para o nosso turismo, estávamos muito virados uns para os outros, e para tentar acolher bem, ainda melhor, não é? Porque os portugueses acolhem bastante bem, e sentimos um calor muito grande ao longo da Nacional 2, sentimos nos vários pontos do país. O espírito da Nacional 2, O espírito foi incrível, não sei, certamente nos outros anos é igual, pronto, mas se calhar o ano passado, como estávamos todos muito mais carentes, digamos assim, de viajar e de estarmos uns com os outros, Verdade. acho que foi uma coisa, com os devidos cuidados, obviamente, que estávamos ainda a viajar, e estamos a viajar ainda em período de pandemia, mas o ano passado principalmente também ainda no verão, mas conhecemos pessoas incríveis, tivemos fortuitas que se cruzaram connosco e que ainda hoje falamos com elas e que trocamos mensagens, que foram contactos que fizemos na Nacional 2 e que nos marcaram, foram pessoas marcantes mesmo, que ainda hoje recordamos com muito carinho, e acho que foi uma viagem muito intensa o ano passado. Tanto que nós não somos escritores, nem pouco mais ou menos, somos aspirantes a partilha de dicas. A partilha de dicas e de histórias de viagem, e até nos deu um bocado para, de certa forma, nós até pusemos no blog o diário de bordo, chamámos assim, que foi um bocado onde fomos partilhando aquilo que íamos vivendo, ou seja, não só a partilha das dicas e como é que fizemos, e onde é que fomos e como é que fomos, mas aquilo que nós fomos sentindo realmente das pessoas com que nos cruzámos, as histórias que fomos vivendo, que acho que isto, lá está, só mesmo vivendo aquilo é que se consegue perceber. Pronto. E agora como recém-papás, foi preciso adaptar aqui um bocadinho a logística das viagens, com a palavra-chave flexibilidade, certo? Foi. Nós inicialmente, nós sempre ouvimos aquela coisa, vocês aproveitem agora, porque isto depois, quando tiverem um bebê, e sempre foi um bocadinho aquela coisa, pensamos, não, nós um dia vamos ter que contrariar isto. Nós somos do contra. E detestamos rótulos e preconceitos. Preconceitos. Não é preconceitos, mas preconceitos. E nós pensámos, ok, pronto, a início vamos ter que testar um bocadinho, entre aspas, o bebê, perceber como é que ele se vai comportar, e aquelas primeiras viagens acabou por ser muito escapadinha de 1 ou 2 dias, e percebemos como é que ele se portava na viagem, como é que ele se portava num novo sítio, num novo quarto, e isto correu muito bem. Este bebê dorme muito pouco cá em casa, mas curiosamente em viagem dorme e faz uma cura de sono como se não houvesse amanhã.
E começámos a perceber a pouco e pouco, também, isto no início não se conhece muito bem o bebê, depois a pouco e pouco vai-se ganhando ali as manias dele, começámos a perceber um bocadinho como é que ele funcionava, então começámos aqui a arranjar algumas estratégias, por exemplo, a questão das cestas, começámos a tentar encaixar as viagens de carro mais longas nessas cestas, percebemos que isso começava a correr bem, ele ainda está só com aleitamento materno, portanto muitas das vezes nós percebíamos, ok, ele está a começar a ficar desconfortável, isto está na hora, ok, olha, isto é um bom sítio, vamos encostar aqui, enquanto damos comida, vemos aqui um bocadinho as vistas e acabámos de preparar em sítios que nós nem tínhamos pensado, e a pouco e pouco fomos começando a estender viagens um bocadinho maiores e agora a próxima já há de ser 10 dias, se tudo correr bem. Ok, qual é o destino já agora, se puderem revelar? Vamos fazer os picos da Europa, com viagens, lá está, mais uma das adaptações, nós se calhar, nós se não tivéssemos o bebê, se calhar fazíamos um esticão daqui até lá em 2 dias, se calhar. Sim, vamos repartir um bocadinho. E agora não, agora vamos repartir, como temos a questão do ovo, não convém estarem mais do que 2 horas e pouco no ovo, então vamos fazer sempre trajetos de 2 horas, mais ou menos, são adaptações, mas não deixamos de ir aos picos da Europa como nos tinham dito inicialmente. E a verdade é que eu acho que nós estamos a viajar um bocadinho mais devagar, não estamos a ser tão ambiciosos como éramos antes, mas estamos a aproveitar mais os sítios onde estamos, onde paramos. Tem coisas boas e coisas más. Agora acordamos muito mais cedo e vemos muito mais nasceres do sol. Que é também uma vantagem enorme. Que é uma vantagem enorme. E para quando é que está planeada a viagem aos picos da Europa? Vai ser daqui a 2 semanas? 2 semanas. Menos 2 semanas, sim. Já está pertinho, então. Está. Portanto, isto lá está. As primeiras correram bem, portanto agora vamos tentar as próximas. É pouco e pouco, é uma logística. Vamos ser um bocadinho mais ambiciosos agora, mas acho que lá está, ele tem respondido tão bem e nós também, porque isto é uma adaptação mútua, não é? E estamos em aprendizagem constante, nós com ele e ele connosco, mas acho que tem sido muito gratificante e acho que as viagens, é como a Ana estava a dizer, têm sido muito, acho que mais intensas até por serem mais calmas. Sim, acho que sim. Conseguimos apreciar muitas coisas e até pegando noutra coisa que estavas a dizer, temos conhecido sítios que não estavam às vezes nos planos, mas que como ele até fica incomodado na viagem, temos que parar porque temos que fazer aquela pausa para ele comer, para mudar uma fralda, etc. Olha, qual é a localidade próxima? Olha, paramos aqui e depois até damos com uma praça fantástica, damos com uma igreja lindíssima e que nós nem sequer estávamos nos planos de parar e ele às vezes tem-nos dado assim umas dicas engraçadas. Eu não sei o GPS que ele traz integrado, mas está muito bem, está com atualizações giras. E depois é muito engraçado ver a reação dele assim a certos sítios. Nós recentemente fomos à Águeda. Também há muito tempo que andávamos a prometer uma visita a sério à Águeda, ainda não tínhamos lá ido. E fomos àquela rua dos chapéus coloridos. Ora, nesta fase dos 4 meses, ver aquelas cores todas, aquilo foi assim uma coisa para ele, foi uma perdição completamente. E é muito engraçado depois também ver esta reação dos miúdos. Claro que ele não se vai lembrar de nada disto, como é óbvio, mas acho que proporcionar este tipo de experiências, ver como é que ele reage em ambientes diferentes, a estímulos diferentes, acho que também é importante para o desenvolvimento deles. E acho que isso também tem sido assim um bocadinho o nosso foco e tem sido muito engraçado de acompanhar, de ver esta evolução dele. Eu acho que não há segredos nem há crianças iguais e é isso que nós tentamos um bocado, que sempre nos disseram também a nós, quem gosta de viajar com filhos, é sempre um bocado o que nos diz, porque há viajar e há viajar, há aquele viajar que nós podemos ir e que não censuramos e é o gosto de cada um, há o viajar de irmos para um hotel e de ficarmos tranquilos na piscina, que também é uma viagem, são férias, pronto. Nós somos um bocadinho mais malucos, digamos assim, gostamos de... Inventamos sempre mais qualquer coisa. Pronto, mesmo podemos pensar, podemos chegar aqui, alugar, ir para um hotel qualquer e pensar, não, vamos lá estar 3 ou 4 dias descansados, fazer piscina e não fazer nada. Quantas feitas isso não nunca acontece? Já tentámos, não dá. Depois temos que inventar sempre qualquer coisa. E com ele, lá está, tentamos sempre um bocado isso e foi aquilo que também nos disseram, como eu estava a dizer, que não há 2 crianças iguais e não vale a pena estar-nos a tentar comparar ou depois, às vezes, esta questão das redes sociais pode ser muito ingrata nesse sentido, porque alguém que tenha uma criança também e que se calhar não esteja a conseguir fazer uma viagem com ela porque a criança berra do início ao fim dentro do carro, quando se faz uma viagem de 1 hora ou de 1h30, se calhar com a mesma idade do nosso, se calhar começa a pensar, o que é que eu estou a fazer mal? Não estou a fazer nada mal, quer dizer, nós tivemos a sorte neste aspecto de ele até lidar muito bem com as viagens de carro. Depois tivemos azar no sentido que as noites não são nada tranquilas, mas não são iguais, nós temos é que nos tentar adaptar a ele e eles adaptarem-se a nós, mas não há coisas impossíveis, temos é que tentar limar aqui as arestas para que sejam mais
fazível possível para todos. Mas acho E para vocês é importante incutir este gosto das viagens. O que é que vocês acham que as viagens trazem na construção de identidade? Eu acho que é fundamental, acho mesmo, e acho que é uma daquelas coisas, é uma das maiores heranças que nós lhe podemos deixar, é estas experiências que andamos a proporcionar-lhe. Lá está, claro que se calhar nesta fase ele não vai ter memória disto, como é óbvio, se calhar aos 2, 3 anos também não, mas as experiências que estamos a proporcionar nesta fase acabam por passar, hão de passar algum tipo de moldagem da personalidade dele, da reação dele ao e de diferente estímulo. e de estímulo Neste diferente aspecto, agora neste momento, nesta tem muito a ver com o fase. estímulo que lhe está a ser dado também. Sim, e claro que mais para a frente, se calhar não é tanto o estímulo, mas sim mais os valores, a tolerância. E eu acho que, lá está, quer nos mais pequeninos, quer nos maiores, é muito importante isto, para eles perceberem que existe um mundo para além desta zona onde nós vivemos, existem pessoas diferentes, existem formas de pensar e de agir diferentes, e temos que ser tolerantes a isso. E temos que saber aprender também com isso, e certamente vamos tirar muita coisa boa dali. Eu acho que sempre que vamos viajar, vimos sempre um bocadinho diferentes. Há sempre Sim. qualquer coisa que nós chegamos cá e vimos diferente. E com os miúdos mais ainda, porque eles são autênticas esponjas, não é? Portanto, acho mesmo que é muito, muito importante e é uma das coisas que nós mais nos queremos Sim, passar. E nesta fase tem sido muito, por exemplo, o fim de semana passado, fomos passar o fim de semana ali para a zona de Figueiró dos Vinhos, e onde ficámos alojados tinha um riacho, que o alojamento tinha um riacho a correr lá mesmo encostado, que era mesmo, não era privado, mas era uma zona que era mesmo pertencente só à casa onde nós estávamos. E estivemos com ele, lá está, também nos surpreendeu, nós já tínhamos uma ideia pré-concebida que chegávamos lá com ele, se calhar íamos molhar os pés no riacho e que aquilo não ia correr nada bem, ele ia ficar incomodado pela temperatura, etc. E chegámos e estivemos lá com ele e ele a reclamar connosco e a espernear e a dar aos braços e aos pés porque queria mais e queria aquilo, queria mais, que estava a gostar. Ou seja, isto é estamos aqui a falar de uma coisa, não preciso de ir de férias para o meter a experimentar um riacho, obviamente, mas isto para dar um exemplo de que são estas pequenas coisas que nós até numa viagem, pequenas coisinhas que lhe vamos proporcionando, seja estímulos neste momento, muita coisa visual, muita coisa destes estímulos da água, deles estarem até mesmo em ambientes diferentes, ele não criar uma situação que está sempre no mesmo ambiente e que estamos sempre aqui, que isto é o nosso ninho, não é? Uhum. Porque agora, infelizmente, com o Covid, até as crianças têm sofrido bastante com isto, principalmente, ou porque foram para casa porque as escolas fecharam, ou porque têm isolamentos forçados, e ele até começar aos poucos a perceber que tem vários ambientes. Sim. E que vai ter que dormir se calhar em vários sítios e que não estamos a criar aqui uma rotina também de tudo muito linear, porque a vida não é linear para ninguém, e isto logo de pequenino, se eu for começando a integrar isso, não é? Temos muita coisa que temos que recomeçar. Lá está, isto é a nossa vivência nesta fase, porque claro, para a frente isto vai se traduzir, lá está, naquela questão dos valores, da tolerância, de saber lidar com o outro, aprender a retirar coisas daquela nova cultura e transpor para a sua, perceber que pode fazer um bocadinho melhor e há formas de fazer aquele diferente e pode fazê-lo também, e acho que isso são ferramentas muito importantes, mesmo, acho que basicamente tentar que eu trabalho também, pronto, e tenho também com crianças e tenho muita noção, e acho que não sei, acho que muito do que vamos também vivenciando e tudo, acho que é importante muito tentarmos sempre que haja o focar no outro e deixar de se focar sempre muito em nós próprios, e acho que isso é importante tentar transmitir isso. Nós se conseguirmos, não é? Vamos tentando, não quer dizer que sim, não, ninguém mas sabe, mas tentamos que, eu acho que conhecendo outras, há uma frase qualquer que eu não tenho a certeza se, pronto, vou passar a publicidade ao autor, mas eu acho que conhecendo outras realidades, aprendemos a melhorar a nossa. Há um autor que diz isto, eu não sei se é o Cadilho. E acho que é um bocado por aí. Nós claramente sentimos isso, não é? Nós sentimos muito isso nas viagens. Eu ia dizer com a nossa idade, parece que somos velhos, mas nós com a nossa idade sentimos isso. E quanto mais uma criança, não é? Que, quer dizer, se estiver no jardim, a realidade dele e o mundo dele é aquele jardim, é aquele meio, são aquelas crianças. E é o João, o Francisco, o Manuel, e são os meus amiguinhos, e depois ele perceber que afinal existe todo um outro mundo lá fora e que existem crianças que se calhar não têm a sorte que ele tem, ou que, não é, infelizmente, e que não têm a possibilidade de certas coisas como nós temos aqui, não é? Acho que é importante também para se começar a valorizar certas coisas, e acho que é isso que as viagens também podem transmitir também às crianças e que podem ajudar
a melhorar na percepção do mundo? Eu vivi, só para terminar, os meus pais foram imigrantes e eu vivi em Cabo Verde na minha infância, dos 4 aos 12 vivi por lá. E absorvi um bocadinho esta questão de ambientar-me num meio que era diferente da minha origem. Lidar com crianças que falavam até uma língua um bocadinho diferente da minha, que era o crioulo, estar numa escola onde a realidade era diferente da do meu país de origem. E isto, eu acho que foi uma herança muito boa que os meus pais me deram, porque acabou por me dar alguns valores e uma visão do mundo um bocadinho diferente daquela que eu via das pessoas quando cá chegava. Nós lá íamos ao supermercado e havia uma marca de óleo. Eu chegava cá ao supermercado e havia uma prateleira gigante com não sei quantas marcas de óleo, mas para quê? Para que é que eu precisava de tantas marcas? E estes pequenos pormenores acho que são muito importantes. Eu vivi isto na minha infância e gostava muito de lhe conseguir proporcionar isto também. E lá está, e acho que estes valores, vivendo um bocadinho estas experiências, vendo isto no terreno, nós ganhamos um bocadinho estas percepções, e eu acho que as viagens também nos trazem um bocadinho isso. Coisas que nós damos por dados adquiridos, o valor da água, não só. Sim, que achamos que é só abrir a torneira e que estará sempre disponível, e depois percebemos que se calhar, lá está, noutra realidade isto não é bem assim, vamos repensar a nossa, não é? Obrigada por esta partilha. Muito obrigada e obrigada pelo convite, é sempre um gosto estar a falar de viagens.